E aí, Dionis, boa noite. Voltando agora em definitivo, para um bate-papo com Amanda Rodrigues, empreendedora, administradora pública. A gente vai falar um pouco sobre fake news, o papel, do Poder Judiciário no combate, na mediação dessa questão da fake news. Vamos tratar também sobre um projeto de lei do senador Alessandro Valadares, do Cidadania de Sergipe. Vamos fazer esse bate-papo bem espontâneo, bem tranquilo, bem leve, sobre essa problemática, que além do vírus, valeu, Dionis, obrigado, além do vírus da pandemia, do coronavírus, a gente convive hoje no mundo inteiro com outro vírus que causa tanto dano quanto a Covid, que é o vírus da fake news, da mentira, da calúnia, da difamação. Um abraço, meu primo, Marcos Diego, tá lá na cidade de Palma, no Tocantins. Proteção Fácil, meu amigo Itamar, no Rio Grande do Norte. Djalma, lá no Bessa, ou tá em Mamanguape. Doutora Francisca Dutra tá lá na cidade de Brejo do Cruz, lá no sertão paraibano, na região de Catolé do Rocha. Estamos aguardando aqui a entrada de Amanda para a gente começar esse bate-papo. Val, um abraço para Val, cantor, Gabriel Boto, Anderson Videres. A gente vai fazer esse papo. Mofi Paraíba, um abraço, Mofi Correio. Dona Francisca Dutra está em São Bento, aguardando aqui a entrada de Amanda para a gente iniciar esse bate-papo sobre fake news e o papel do Poder Judiciário, no combate a essa praga, uma coisa terrível, como só sabe o mal de uma fake news quando você é vítima de uma, sobretudo quando você é uma pessoa pública. Aí você sabe a violência de uma fake news. Deixa eu ver, cadê a Amanda? Eu preciso chamar ela, ela tem que entrar. Deixa eu ver se ela já entrou. Aguardando a Amanda aparecer aqui para eu convidá-la. Ela não entrou aqui ainda. No aguardo aqui da entrada de Amanda, para a gente fazer esse bate-papo. Francisco Melo Patrício, o senhor está em Bananeiras ou está aqui em João Pessoa, Francisco? Genildo Cabral, Caio Lúcio. Genildo está em Bahia, Genildo? Josa Lima, Kaline, um abraço, Kaline. E aí, doutor Lucas Souza, o homem forte da Enlu, doutor Yarley Maia, Jefferson Dantas, aguardando aqui a entrada de Amanda Rodrigues. Kaline está na cidade portuária de Cabedelo. Letícia, boa noite, dona Francisca, lá na cidade de São Bento. Emanuel, um abraço, Emanuel. Doutor Odívio Lobo Maia, Mandacaru, Agamenon. Doutor Agamenon tá lá em Mandacaru. Pedro Augusto. Doutor José Odívio tá lá na terra de Zé Ramalho, Brejo do Cruz. Um abraço, Emanuel, lá no bairro dos Estados. Vamos iniciar nosso bate-papo, aguardando aqui a entrada de Amanda. Deixa eu ver se ela já entrou, para a gente fazer esse bate-papo sobre Vantuíler, lá em Cruz do Espírito Santo, São Bento, a terra da rede,
a cidade das redes. Maria Rita, tá lá em Bahia. Raul Neto, Giovanni e Uro, Mito, um abraço, Mito. Acompanha aí nossa live. Cadê Tiago? Lucas. E aí, Raul, tá em Guarabira? Na Rainha do Brejo? Pode mandar sim, Francisco. Pode mandar sim. Aqui você manda. Deixa eu ver aqui. Atualizar aqui. Deixa eu atualizar aqui. Guarabira. Aparece João Pessoa, Raul. Dr. Sandro Ebert Cordeiro, o homem forte do DENIT. Rafael, meu amigo Rafael, advogado, colega desde o colégio, né? Vamos a... Amanda vai entrar agora. Deixa eu ver aqui. Agora, Amanda. Vou mandar agora. Agora deu certo. Olá. Boa noite, Amanda. Boa noite. Agora deu certo, né? Desculpa aí a demora. Estava aqui te esperando. E eu esperando você aparecer para eu poder fazer o convite. Pronto, mas aí deu tudo certo. Mas deu tudo certo. Amanda, eu estava até antes fazendo uma introdução aqui com o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo, falando sobre essa questão da pandemia que a gente vive do coronavírus, mas o mundo também vive outra pandemia, não é? Que é essa questão das fake news, é uma palavra inglesa, né, que significa notícias falsas, e as notícias falsas geralmente elas vêm acompanhadas de calúnia, difamação, injúria e conectada com crimes, né, contra a honra que está disciplinado no Código Penal. E agora o Congresso, né, quando passou a ser vítima também, o próprio Congresso e o Poder Judiciário, eles reagiram e passaram a ser mais duro com a questão da fake news. O próprio STF tomou decisões determinando a prisão de algumas pessoas, algumas medidas cautelares, e o Congresso resolveu legislar, né, que já foi aprovado no Senado. Como que você vê, Amanda, essa nova postura do Poder Judiciário brasileiro a partir da Suprema Corte? Porque, infelizmente, os juízes de baixo deixaram que essa coisa crescesse demais, os juízes de primeiro grau, e chegou à Suprema Corte, e o próprio Senado também legislando nesse sentido. Qual a avaliação que você faz com essa questão da fake news? Então, primeiramente, obrigada, Diego, pelo convite. É muito bom estar aqui com você, um advogado e jornalista, tratando sobre esse tema. Então, você tem muita propriedade para falar sobre isso. E boa noite também para todo mundo que está aqui conosco para dialogar sobre esse tema. Então, você vê essa história da fake news, que muitas pessoas tratam a liberdade de expressão. Então, tudo tem um limite, né?
E aí você vê o STF ser agredido de forma muito contundente por um grupo de pessoas, né? Com essa criação toda de fake news, e aí ela vai de gente da sociedade civil até a jornalistas, blogueiros, né, das pequenas e das grandes imprensas, e cria toda essa corrente e que vem, como você falou, impactando na vida de muitas pessoas de forma negativa. Ela sempre vem de forma muito negativa e gera uma série de problemas que estão à margem disso, né, e que a gente vê o último processo eleitoral que foi a base dele foi a fake news, né? Então a gente viveu um processo eleitoral mentiroso, cheio de fake news espalhadas. Naquele momento as autoridades não atentaram para isso, mas chegou à porta, né, das demais autoridades de forma muito forte e eles começaram a se posicionar. E a gente tem aí também tramitando, né? Já foi aprovada no Senado e está tramitando também no Congresso a PL das fake news. Eu acho um avanço, uma coisa muito importante, porque a internet não é terra de ninguém, os WhatsApps eles não podem ser terra de ninguém, para que a vida das pessoas estejam sendo atacadas dessa forma, de forma criminosa, inclusive. Então é muito importante que isso seja, que chegue o momento do Brasil poder ter a maturidade para compreender, a imprensa tem a maturidade para trabalhar, os blogueiros e as pessoas que disseminam isso, que simplesmente recebem uma notícia e repassam. Então a gente tem que começar a entender que vai ter uma responsabilização, né? Que você será responsabilizado dessa sua atitude que parece inocente de você receber alguma coisa e não checar o conteúdo dessa informação e repassar, mas no todo isso tem gerado um grande transtorno para a vida de muita gente. Então eu acho assim um passo super importante. A gente está começando a ter uma legislação para isso, uma conscientização. Ô, Amanda, você deve ter acompanhado pela imprensa, né, a questão da aprovação no Senado. Já foi aprovado, né, um projeto de lei de autoria, o projeto de lei 2360 de 2020, de autoria do senador Alessandro Valadares, do Cidadania de Sergipe, e que foi aprovado já no Senado e vai para a Câmara. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse que tem interesse também em aprovar com urgência, porque ele também é vítima muito, e os próprios deputados, dessa questão das fake news. E o presidente já disse que, da forma que foi aprovado no Senado, ele irá vetar. Como você vê essa postura de Bolsonaro com relação a fake news, mesmo a Suprema Corte sendo alvo, mesmo o Congresso sendo alvo, os poderes da República, a democracia sendo atacada diariamente por grupos, inclusive, organizados, financiados por mega empresários, e o presidente vai e diz isso, que vai vetar. Qual o interesse que o presidente tem de que as fake news continuem? Olha, aí isso fica bem claro e é demonstrado nas próprias ações do próprio presidente, né? Que ele passa o tempo inteiro a disseminar fake news. Então, assim, para mim isso é muito claro quando a gente tem um presidente que ganhou a eleição com base em fake news, como eu tinha falado anteriormente. Ele até chegou a falar, Diego, não sei se você viu, que no mínimo ele faria um plebiscito. Ele falou alguma coisa sobre isso também, que iria ouvir o povo, né? Infelizmente, o nosso povo ele não tem condições ainda, na minha opinião, de ser ouvido acerca disso, porque se tivesse, também não contribuiria com a propagação das fake news, porque tem gente que propaga isso de forma inocente, não sabe exatamente o que está fazendo ainda, não sabe checar se uma informação é correta ou não, né? Então, assim, para mim a postura do presidente fica clara e demonstrada de que ele apoia as inverdades, de que ele apoia a disseminação da mentira, de que ele apoia a disseminação do ódio, porque essas fake news, em sua grande maioria, elas têm muito ódio, né? Ela dissemina muito ódio também, e mostra a aprovação dele, que ele governa com fake news. Ele faz isso repetidamente. Ele chegou a dizer recentemente, no dia que houve aquela operação que prendeu algumas pessoas, que houve a busca e apreensão, ele chegou a dizer: estão destruindo a minha imprensa. Isso. E ele fala muito do direito que estão querendo tirar o direito das pessoas se expressarem, né? Confundem a liberdade de expressão com a liberdade de agressão.
para que as Isso. pessoas possam ser agredidas de qualquer forma, de qualquer jeito, que não tenha punição. Eu mesmo já fui vítima de fake news, busquei o judiciário e até hoje não fui atendido. Quer dizer, precisa que o Congresso tome essas medidas para punir com mais dureza as pessoas que praticam esse tipo de coisa. Recentemente, Amanda, a gente acompanhou uma ação, eu acompanhei de outro colega advogado, que foi colocada uma notícia no Instagram, tinha um radialista conhecido, Nilvan Ferreira, e outras pessoas também acabaram, porque essas pessoas que fazem a imprensa, que tem um canal no Instagram com muitos seguidores, acaba sendo uma forma de influenciar. Imagina você influenciar com mentira. E entramos com a ação na justiça, o juiz de Bahia, a fake news era contra o prefeito Berg Lima, e a Justiça de Bahia determinou a retirada da postagem, porque era claramente mentirosa, era uma mentira, era uma notícia falsa, e a parte lá recorreu ao tribunal, e por incrível que pareça, uma desembargadora, acho que foi Maria das Graças Moraes, ela aceitou o pedido do radialista e liberou a publicação, mesmo sendo mentirosa. E aí, qual o papel do Poder Judiciário que a gente fica assim? Eu fiquei assustado. Como é que uma notícia claramente mentirosa tinha um documento... Comprovadamente, né, mentirosa? Comprovadamente, com documentos, e mesmo assim a desembargadora decidiu liberar, argumentando a liberdade de expressão. Tem muita coisa que a gente não consegue, de fato, assim, compreender, né? Eu costumo sempre dizer que a gente não pode perder a capacidade de se indignar, porque se a gente perde isso, a gente começa a ficar igual às outras pessoas. Mas as pessoas, elas perderam o controle do que vão postar, elas inventam alguma coisa ou distorcem uma notícia de forma muito fácil. E aí eu até quero comentar isso com você, porque você é jornalista e advogado, e eu vejo dois caminhos. Eu vejo também por parte da imprensa, além da criação de fake news de forma muito forte e contundente, a propagação dessas fake news por parte da imprensa e por parte de populares também, porque assim, elas são notícias apelativas, são notícias que a população, por muitas vezes, gosta de ouvir, a população gosta de ouvir alguma coisa ruim sobre outra pessoa, então elas têm cunho apelativo, sempre tem cunho político, então a política sofreu também um processo de criminalização, então essas fake news, elas geralmente estão incorporando isso, e tem um processo de desinformação. Tem várias notícias que são dadas pela imprensa de forma a desinformar a população. Quando, na minha opinião, a imprensa tem um papel importantíssimo de informar de forma correta, mas não de informar de forma a atender às expectativas de um grupo, né? Ou de formar uma determinada opinião na população. E a gente começa a ver a população um pouco refém disso e, ao mesmo tempo, acordando, né? Acordando desse emaranhado de notícias e de ações que, independente de contra quem ela seja feita ou seja vinculada, a gente não pode achar que determinada pessoa, determinado político, ele não é bom para mim, então eu posso propagar uma mentira com relação a ele, porque isso tem outros impactos na vida das pessoas, né? Não é só aquilo que está se lendo ali e pronto. Então, acho que é bem isso. É a questão de espalhar fake news, de produzir a fake news e a desinformação que a imprensa vem fazendo. E o papel do judiciário, o judiciário tem que atuar de forma muito forte, porque se por acaso for feita uma fake news para um magistrado, ela será julgada imediatamente. Então, isso tem que acontecer. O judiciário é importante que seja aprovado no Congresso a PL das fake news e também que o STF determine algo com relação a isso para que os magistrados comecem a utilizar isso como parâmetro, né? Porque parece ser uma coisa também muito nova. Essa utilização das fake news de forma mais contundente, eu acredito que ela tenha vindo do processo eleitoral, do último processo eleitoral para cá. Então, é uma coisa
ainda nova, mas que precisa que o judiciário pare e tome decisões com relação, que crie jurisprudência, né? Assim que vocês chamam. Crie jurisprudências com relação a isso e siga para dar um basta. Porque se a consciência das pessoas, se a formação das pessoas, se a educação das pessoas não permite, aí precisa chegar no judiciário e ele precisa, de fato, dar um basta nisso, na minha opinião. Amanda, só aproveitar para cumprimentar aqui Andrew, Herbert Fittipaldi, Francisco Melo Patrício, Fabrício, as pessoas que estão acompanhando, né? Agradecer aí ouvindo esse nosso bate-papo bem leve, bem tranquilo, numa linguagem bem simples para que todos possam entender. Amanda, outra questão é, por exemplo, o Instagram. Sim. Qual o controle que existe hoje do Instagram, né, na propagação da fake news? Nenhum, né? Não existe. Se o Poder Judiciário não perceber que ele tem esse papel fundamental de manter o controle, a transparência, a responsabilização, a informação verdadeira, se ele não compreender, quem vai controlar, não é? As fake news, né, elas são propagadas de forma que se compra números de telefones, compra-se bancos de dados de forma ilegal, números de telefones, compram-se também e-mails de forma ilegal e através de vários perfis que são criados nas redes sociais, né? E aí, a partir daí, começa essa disseminação das fake news. Eu percebo que o próprio Instagram e o Facebook, né, que ali é uma rede só, eles começam a fazer alguns mecanismos bloqueando algumas contas, mas tentando minimizar a proliferação da fake news. Mas ainda está muito atrasado diante de tudo que acontece, né? Como a gente chama robozinhos de internet, né? E de repente aparecem milhões assim na sua página e eles são programados, por exemplo... se ele tiver programado para falar do seu nome e tiver uma outra pessoa com seu nome ou com um nome parecido com o seu e aparecer uma notícia na internet, eles vão lá e eles vão comentar, né, sobre isso. Então, assim, tem uma pessoa aqui dizendo que no WhatsApp é muito difícil de controlar pelo volume de informação e a rapidez. Mas não é difícil de controlar. Os órgãos de fiscalização, a polícia, o judiciário, eles têm mecanismo de investigar isso. Eles têm mecanismo para saber o IP do computador que está saindo, a localização do celular onde saiu. Então, basta se definir, na minha opinião, a forma de agir com relação a isso. Eu acho que a gente já tem uma delegacia de crimes praticados na internet, mas é um mundo muito grande. A internet é um mundo muito grande. Então, precisa se definir atribuições e se encontrar... uma forma de punir, né? Como é que será punido e como é que será investigado. E esse passo a passo ele tem que começar a ser feito, porque quando o nosso vizinho que dissemina fake news for punido por isso, eu vou conhecer alguém perto de mim que foi punido porque falou uma mentira de outra pessoa, uma inverdade de outra pessoa. Então, quando isso começar a acontecer, quando as pessoas começarem a ser punidas, né, por este crime, quando as pessoas começarem a entender que propagar uma notícia falsa de alguém é crime, quando acontecer a punição, aí a gente vai começar a ver a diminuição disso também. E a gente vê, sabe, né, que ficou até bem claro agora com essa operação que teve, como você disse, que o presidente disse que era a imprensa dele, que essas coisas elas custam caro e elas estavam sendo financiadas por alguém, né? Por vários alguém. Então, assim, estão investigando de onde vem esse financiamento. Então, ainda, além de tudo, a grande disseminação de fake news, ela não é gratuita, né? Ela custa caro. E tem alguém que está financiando isso. Inclusive o poder público, né? A investigação Isso. já mostra que esses blogs, especialistas em fake news, em atacar o Supremo, eles eram financiados também com recursos da publicidade oficial institucional da União, da Presidência da República. E quando Francisco falou que era difícil controlar, há uma dificuldade de controlar, mas, por exemplo, o WhatsApp já fez um certo controle. Você não consegue mais encaminhar mais de 5 para 5 contas, né? Sim. Você não consegue encaminhar. E, ao mesmo tempo, quando atingiu o STF, eles estão investigando. Eles estão investigando. Assim, de onde vem. Isso é difícil, mas é possível, né?
É possível, basta querer, né? Enquanto os pequenos estavam sendo vítimas, não se tinha nenhum movimento para combater. Como é que passou a surgir esse movimento nacional de combate ao feminismo? A partir do momento que passaram a ser atacados a Suprema Corte e o Congresso. A partir daí, né? Teve É, que chegar nele, teve que chegar tão longe para que houvesse uma reação. é verdade. Assim, um ataque muito pessoal assim, falando em estupro de filhas de ministro, falando em assassinar um ministro. Então, assim, independente dele ser um ministro, ele é uma pessoa, né? E a gente vê, assim, mulheres falando contra outras mulheres. Então, assim, o que me chama, Diego, me espanta muito é que por trás dessas notícias, de todas essas fake news, existe um ódio muito grande. Existe um ódio que está sendo aí colocado para fora, muito grande e incontrolável, né? Então, a gente vê como a população do Brasil ela foi estimulada, né, com um ódio incontrolável. Então, é uma verdadeira briga. As redes sociais elas se tornaram um campo de batalha, né, se tornaram um campo de batalha e a gente vê uma quantidade de sites sendo financiados com verba pública e por várias empresas também que não concordam com essas práticas e elas estão. Tem um site, né, tem um perfil no Instagram que está trabalhando exatamente dessa forma, denunciando os sites que propagam fake news e quem são seus patrocinadores. E aí eles vão pedindo para que as empresas parem de patrocinar e está surtindo um grande efeito, né? Então, é todo um trabalho, né, de reeducação da população como um todo. Aproveitando, Diego, que você estava cumprimentando as pessoas, nosso amigo Patrício, lá de Assunção, está por aqui. A Mandar um alô Patrícia, para ele. ele grava uns vídeos que circulam muito, Que né? não são fake news, né? E vale É ressaltar verdade. que não são fake news. Amanda, essa questão em 2018, agora na eleição, né, foi bastante discutida também. E há no TSE um processo, né, que pode, inclusive, caçar a chapa de Bolsonaro e o general Mourão por conta do uso de robô e de fake news para impulsionar a campanha de Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, foi solicitado agora para que seja juntado a esse processo o resultado da operação que prendeu alguns blogueiros. O que é que você espera desse julgamento do TSE que está para acontecer nos próximos dias? Olha, eu espero que a gente espera de todo julgamento, né? Eu não conheço assim, eu não conheço as peças, eu não li o processo, né? Então, eu espero que ele seja justo, como todo julgamento tem que ser. Às vezes a gente vê um determinado processo e imagina mil coisas daquele processo, mas a gente não para ler uma denúncia, para ler uma peça. Então, eu tenho muito cuidado ao falar de um processo de uma determinada pessoa sem conhecer. Eu não li esse processo, eu não sei o que é que consta lá dentro. Eu só acho que todo o processo ele deve ser julgado de forma justa, independente de quem sejam as pessoas que estejam envolvidas naquele processo. Se ali houver crime eleitoral, que o desdobramento seja para a punição de um crime eleitoral. Se não houver, que as pessoas sejam inocentadas. Eu acho que o avanço, né, que a gente encontra aí, na verdade, é a questão de se perceber que essa rede que atua agora e que está sendo desbaratada, né, está sendo descoberta, ela não atua só agora, ela vem de um certo tempo já atuando, né, ela é uma rede organizada e que atua há um certo tempo e estendeu sua atuação lá, se eles encontraram referência, né, que ela vem estendendo sua atuação lá da eleição até agora, né, então é importante que esteja lá dentro e que seja analisado ali o método do processo e que o desfecho seja o justo para a população brasileira e para as partes que estão lá sendo questionadas, né, naquele processo. Lá no processo eleitoral de 2018, e eu fiz uma live sobre, assim, que tem um pouco a ver com isso, chama a atenção, além de fake news, a divulgação de forma distorcida de fatos
que atrapalhavam a uma candidatura naquele momento, né? As duas candidaturas estavam polarizadas e você vê ali, um dia antes do primeiro turno da eleição, você vê o Jornal Nacional passar aquela matéria, aquela edição toda, falando de uma delação de Palocci, que depois ela nem foi, como é que chama, Diego? Ela nem foi homologada, uma delação de Palocci, que ela nem foi homologada. Então, por trás era a voz de William Bonner falando de forma bem contundente. Então, por trás era um esgoto saindo ratos de dentro e ali o Bonner não precisava nem falar a que partido ele estava se referindo. Então, assim, eles fizeram uma divulgação de forma direcionada, tá, de uma delação que não tinha sido homologada e o intuito disso era, certamente, prejudicar aquele processo eleitoral. Então, são duas coisas. Uma coisa é a divulgação de fake news e a outra coisa é a desinformação, é a imprensa ela começar a criar uma ideia de valor sobre uma determinada pessoa, um determinado assunto ou um determinado político e ela defender isso, ela tentar criar um ponto de vista, né, com relação a isso, ela tentar criar um ponto de vista para a população como um todo. Então, são dois fatos que eu acho que são graves de forma igual, a propagação de fake news e a tentativa da imprensa de criar uma ideia de valor, direcionando as informações para uma determinada pessoa. Eu só vou te dizer uma coisa que eu fiz, Diego, esses dias nas minhas redes sociais, e eu achei muito engraçado o resultado. Depois eu ia fazer um vídeo falando sobre isso e terminou que na minha correria eu não fiz. Meus filhos, né? Todo mundo sabe, eu sou divorciada e meus filhos vão ter uma irmã. E eles compraram um presentinho para a irmã, o presente chegou e eu tirei uma foto e postei. Chegou o presentinho de Laura, irmã de Sofia e de José. Então, várias pessoas me deram os parabéns perguntando se eu estava grávida. Então, você veja, todo mundo sabe que eu sou divorciada, que Sofia e José têm um pai, né? E que não é meu marido e que eu não disse que eu estava grávida, eu disse que chegou o presente de Laura, irmã de Sofia e de José. Então, isso significa dizer que as pessoas elas também não conseguem ler direito a informação. A gente lê uma coisa rápido e chega à conclusão do que é mais fácil para a gente. Então, são cuidados que nós temos que ter. Amanda, aproveitar para entender. Talvez isso não seja fruto de uma fake news que você foi vítima, que eu recordo que eu já fui vítima de muitas. Dando com certeza que você estaria grávida, né? Sem você, ou seja, você foi vítima e muita gente perguntando, porque eram sites, vamos dizer assim, em tese, sérios. Cuidado. Publica uma notícia dessa. Eu já fui vítima de várias fake news, né? Essa daí foi mais uma, né? Que foi em 2018, no final do ano. Não sei se ele é jornalista, se ele é blogueiro, enfim, não conhecia a pessoa. E ele postou que eu estava grávida. E todo mundo repostou isso. E assim, foi bastante. Não tinha nenhum problema se eu tivesse grávida, mas assim, era uma coisa muito íntima. Eu sou uma pessoa muito reservada com a minha vida pessoal, uma coisa muito íntima e que viralizou, assim. Então, meu pai, meus filhos, meus irmãos, todo mundo. Como é que você tá grávida e não conta a ninguém? A gente fica sabendo assim, minhas amigas, e era todo mundo. Até uma vez eu cheguei num determinado local e quando eu entrei, uma pessoa gritou que eu nem conhecia: Ah, você tá grávida. Então, assim, você termina passando por situação vexatória, porque alguém resolve ter certeza de uma coisa da sua vida, de uma coisa que só você e o seu parceiro podem ter certeza. E o mais engraçado é que eu não costumo dar muito ouvidos a isso, acho que eu sei quem eu sou, quem quiser falar, fale, etc. Mas essa pessoa eu processei. E na audiência ele olhou e disse que tinha certeza daquela notícia, que ele tinha indícios fortíssimos. Então você veja, eu não sei como é que alguém pode ter indícios fortíssimos de que outra pessoa, que ele não conhece, que ele estava vendo, estava tendo o primeiro contato naquele dia, está grávida, né? Só se ele, por acaso, eu tivesse feito um exame e ele tivesse acesso ao laboratório, que seria um crime. Né? Então, não consigo compreender. Mas é bem chato passar por isso e
Não sei, né, se tem alusão a isso, como você perguntou. Mas eu penso também que tem essa questão, que a gente tem que saber ler um pouquinho das matérias, interpretar elas, não olhar As assim, pessoas têm preguiça, né, de ler, né? tem Querem só a preguiça de ler. manchete. Querem só a manchete e não olham o que está ali dentro. Olha, Diego, não sei se você se recorda, mas o governo do estado, quando tirou Campina Grande do isolamento, a maior rede de TV aqui, da Paraíba, deu essa notícia como sendo uma notícia ruim. Deu essa notícia como se fosse ruim uma cidade sair do isolamento. Eu fiquei perplexa. Eu assisti esse jornal de manhã, estava ligada à TV quando eu estava me arrumando para ir trabalhar, e a TV deu a notícia que aquela cidade sair do isolamento, ou do isolamento não, desculpe, do racionamento de água, era uma notícia ruim. E tem gente que ouve aquilo e que vai acreditar naquilo. Então, assim, eu acho que o jornalismo tem que ter muito cuidado, porque ele não deve existir para desinformar a população. Não é só a questão da propagação da fake news. Teve um artigo do Conju agora, muito importante, que eu achei super interessante, que saiu esse final de semana, de um jurista, né, falando sobre a questão da prisão em segunda Lênin instância. Strick, né? Lênin Lênin Strick. Strick, exatamente, falando sobre a questão da prisão em segunda instância, e ele pegou a fala dos 3 jornalistas importantes de um canal de TV, e ali rebateu fala por fala, e chega a ser vergonhoso alguém que não entende de um determinado tema defender algo que não tem nada a ver. Né? Defender alguma coisa de modo a desinformar a população, de modo a criar um sentimento de revolta na população e a estimular ainda mais esse ódio que está solto aí pelo nosso país. Como se o país fosse uma impunidade completa, que na verdade não tinha nada a ver o que se estava se Exato, tratando, né, no projeto de lei. Eu li exatamente. também esse artigo, muito bom. Ô, Amanda, você acredita que esse projeto de lei que passou apertado no Senado, porque a bancada lavajatista, né, que chama no Congresso, tanto no Senado como na Câmara, e governista, que eles se utilizam dessas fake news para ganhar voto, ganhar prestígio, ganhar fama, destruir os adversários politicamente. A Lava Jato sempre se utilizou disso, de vazamentos seletivos, e passou apertado no Senado. Acho que foram 42-32, bem parecido assim. Você acredita que passará na Câmara? Olha, as coisas que eu tenho visto do Rodrigo Maia e de alguns deputados que estão bem firmes nessa na tentativa da aprovação desse projeto, eu acredito que passará sim. Eu não sei se o presidente vai aprovar, ou se ele vai fazer o plebiscito, ou se ele vai vetar, mas eu acredito que passará sim, porque é necessário. Né? É uma coisa que é necessária para o país, para que o país possa começar a diminuir essa guerra que foi criada através da internet, das redes sociais e da disseminação de fake news, porque é uma verdadeira guerra que está acontecendo no país, uma guerra de notícias e que está sendo muito prejudicial para a população. Eu olhei aqui, estava olhando aqui agora, ó, foi 44 votos favoráveis e 32 contrários. Ocorre que terá uma dificuldade, Amanda, se o presidente vetar. Vetar, Se o sim, sim. presidente votar. Porque para aprovar o projeto de lei, a maioria é simples. Quem tiver a maioria simples passa tanto na Câmara como no Senado. O presidente vetando, para derrubar o veto do presidente, tem que ter na Câmara 257 votos e no Senado 41 votos. Ou seja, no Senado derrubaria, porque foram 44 votos, a não ser que o governo tenha uma estrutura que pode modificar alguns votos, e na Câmara teria muita dificuldade para derrubar os vetos do presidente, né? Aí vem essa questão política toda. A gente também está num momento de pandemia, então eu acredito que se a população fizesse também a sua pressão, né, ficaria mais difícil do presidente vetar e da Câmara não votar. É um momento delicado no país, então eu acredito que se a gente não tivesse nessa pandemia, a população já estava nas ruas, né? Assim, a gente já estava. Se não fosse tão complicada a situação da saúde que o país se encontra, a gente está aí no meio da maior
pandemia, uma pandemia enorme, o país sem ministro da saúde, o governo federal não conseguiu se entender com governadores, prefeitos, etc. Então, a gente está num barco à deriva e a população se encontra muito fragilizada, né, nesse momento. Mas eu acredito que isso será uma conquista para o país, isso será uma conquista para o país e que nós teremos que encontrar uma forma de reivindicar isso junto com os parlamentares que entendam dessa mesma forma. Essa coisa está tão séria, Amanda, que o próprio site, eu estou olhando aqui, do governo federal, tem uma página Saúde Sem Fake News e tem canais para que a população possa enviar questionamentos sobre a questão das fake news na questão da saúde, para você ver até onde está chegando esse vírus. É uma coisa complicada, mas aí a gente vê também o próprio presidente fazendo campanha por um medicamento que não tem eficácia científica comprovada. Então, assim, ao mesmo tempo que o Ministério da Saúde abre um parêntese, eu também vi isso que você está falando, para as pessoas questionarem as fake news na saúde, a gente vê o próprio governo e sua cúpula, né, dizendo que é uma gripezinha, que o vírus não existe, que a cloroquina resolve tudo. Então, assim, é uma queda de braço dentro do próprio governo. A gente percebe uma queda de braço dos técnicos que ainda sobram no governo, né? E a cúpula do governo que continuam trabalhando meio que na contramão. Por isso que a gente também não vê muita evolução no que diz respeito a essa grande questão de saúde pública. Você acha que o Supremo demorou a reagir a esse movimento das fake news? Olha, eu acho que ele demorou a reagir. Ele reagiu quando chegou lá na casa dele, né? Assim, de fato. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma coisa que acontece um boom, uma coisa bem rápida e depois dá uma adormecida, né? Então, eu, como não sou advogada, não conheço muito bem esses trâmites, eu fico um pouco perdida. Mas o importante é que está acontecendo a reação, né? O importante é que está acontecendo a reação e está acontecendo no judiciário e no legislativo, meio que ao mesmo tempo, né? E ainda tem uma CPI das fake news que está tramitando também, e que eu já vi também alguma coisa com relação a isso, então deve responsabilizar também os propagadores de fake news. Entendi. Amanda, você, como administradora pública, como empreendedora, nesse meio também há muito fake news, atrapalha muito a questão empresarial das pessoas, administração pública. Como atinge a fake news assim de forma mais forte? Olha, no campo empresarial, a gente não vê, assim, eu, pelo menos enquanto empresária, posso te dizer que são poucas coisas, mas às vezes acontece de resolverem acabar com a imagem de uma empresa sem informações corretas, sem dados corretos. Então, ali num grupo de WhatsApp, alguém posta alguma coisa e milhões de pessoas repostam, como acontece na política, né? Mas não é uma coisa tão... não são tantos fatos como acontece na política. Na política são todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, mais de um fato por dia, que termina que eles vão se engolindo, né? Tanta coisa que um fato vai engolindo o outro. No meio empresarial não é dessa forma, mas acontece também. Às vezes até a gente tem que ter muito cuidado hoje com uma opinião, com uma visão nossa de alguma coisa. Às vezes eu vou num estabelecimento, acontece uma coisa X, e eu vou ali na minha rede social e reclamo daquilo com o primeiro impacto que eu tive, com o primeiro olhar ou a sensação que eu tive naquele momento. E eu termino prejudicando a empresa, porque a coisa não era bem daquela forma, né? Toda história tem dois lados. Então, na internet acontece muito disso e acontecem fatos isolados. Na minha vida como empresária, e eu trabalho desde os 12 anos, então sempre à frente de empresas, com a minha família, e depois com meus pais, depois sozinha, depois coloquei minhas empresas. Eu nunca me deparei com fatos tão
tão fortes como a gente se depara na política. Já aconteceu alguma coisa, uma ou outra isolada. O pior fato que eu já vi de fake news com relação a mim, foi uma fake news que foi até plantada por um deputado, é que ele disse que a minha loja tinha vendido uma peça, acho que de R$ 500 mil, um valor assim bem exorbitante, e nem tinha sido da forma que ele tinha dito, nem tinha sido para onde ele tinha dito, nem muito menos aquele valor. Era uma coisa assim que tinha custado, acho que bem menos de R$ 20 mil, estava dentro do preço de mercado, tudo correto. E aquele fato ali, se a minha empresa não tivesse muita credibilidade, eu poderia ter sofrido alguma coisa com aquilo. Mas como a minha empresa tem muita credibilidade e os clientes conhecem, nos conhecem, a gente tem referência de muitos anos de mercado, então vi que, na verdade, quem ficou, se tinha credibilidade, quem perdeu foi quem inventou a história, né? E se não tinha, ficou com menos ainda. Mas na política isso acontece o tempo inteiro, porque eu percebo que as pessoas não querem debater ideias. As pessoas querem que a política seja um jogo de meio que de levante, sabe? De vida pessoal. E a política não é isso. Está claro, está demonstrado, com todo o ataque que é feito ao ex-governador Ricardo Coutinho, ele sempre aparece em primeiro lugar nas pesquisas, porque ele fez política construindo projetos, fazendo obras, mudando a vida das pessoas. Então, política se faz dessa forma. A política destrutiva, quem entra na política de forma destrutiva e achando que é destruindo que vai conseguir construir alguma coisa, será passageiro na política. As pessoas não toleram isso por muito tempo. E quando ele tem a oportunidade de gerir, ele não consegue fazer nada porque só sai destruição dele e ele não tem nenhuma capacidade administrativa. Então, eu vejo isso bem dessa forma. Quer dizer, no campo empresarial é menor, né? É menor, é bem menor. No campo empresarial acontece, mas é menor. Mas, sim. Pode falar, pode concluir. Não, era isso que eu ia dizer. Acontece, é menor e as coisas são desfeitas de forma mais rápida também, porque a responsabilização também ela pode ser mais imediata. Ainda tem isso, né? Quando isso parte para a política, é como você disse, você conseguiu a sentença em primeira instância e na segunda instância ela foi desfeita. Será que isso foi um fato político dentro da justiça? Não sei. Né? Então, quando é no campo empresarial, não existe a política dentro daquilo. Amanda, você e sua família, mais precisamente seu esposo, Ricardo Coutinho, vem sofrendo muitos ataques de fake news, da imprensa, de blogueiro, de gabinetes de ódio, como o próprio Supremo chama aqui na Paraíba, de vazamentos seletivos com meias-verdades, porque meias-verdade não é verdade, é mentira. Fake news, né? Qual o sentimento que fica? A indignação, e às vezes você não tem, de uma forma tão covarde que você não consegue se defender. Qual o sentimento que fica nessas horas? Olha, como eu te falei, eu nunca vou perder a capacidade de me indignar, porque senão você começa a ficar igual essas pessoas e a produzir a mesma coisa que elas produzem. Mas, para te ser bem sincera, assim, Diego, eu não me abalo nada com isso. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Eu rezo 2 horas todos os dias e nada disso me abala. Eu vejo tudo de forma muito natural. Eu acho que qualquer gestor, ele pode responder um processo. Não é problema responder um processo. O problema é a espetacularização. E o problema é a espetacularização, é o vazamento seletivo, é a divulgação de sentenças com segredo de justiça, é levantar segredo de justiça de um processo de uma determinada pessoa e não levantar de outra pessoa. Então, o problema está aí, não está em responder o processo. O processo, qualquer pessoa pode responder, qualquer gestor público ou privado, ele pode responder um processo e vão ser apresentadas as provas que forem colhidas contra ele e ele vai poder se defender e depois vai ter uma sentença. E se ele for culpado, ele vai pagar, e se ele for inocente, ele não vai pagar. Isso é um processo natural. O que não é natural é isso que eu estou te dizendo, é fazer a seletividade de pessoas, é fazer espetacularização, é passar um ano denegrindo a imagem de alguém, é tentar formar uma ideia na sociedade. Isso que não é normal, mas esse problema não é meu, esse problema é de quem faz. Certamente quem trabalha com esse expediente, como dizia minha avó,
o problema é dele, né? Eu não posso fazer nada, eu acredito na justiça e eu acredito que a justiça será feita, né? Lamento esse tipo de atitude de quem precisa se utilizar desse expediente e, ora, porque se os argumentos de um processo, se tem prova, se ele é concreto, se tem ilicitude apontada, não precisa de espetáculo. O juiz vai julgar e vai condenar. Entendeu? Então, assim, eu penso dessa forma. Eu penso que o espetáculo é para outra coisa. E quem faz espetáculo, aí quem tem a necessidade do espetáculo, quem acorda e diz, hoje eu preciso falar mal de Diego Lima. O problema não é teu, Diego. O problema é de quem tem essa necessidade de, hoje eu vou inventar uma história, eu vou divulgar uma notícia, eu vou divulgar uma sentença. Poxa, o problema não é teu. O problema é de quem tem a necessidade de fazer isso. Eu não vou conseguir estancar isso. Meu marido não vai conseguir. Mas você acha que esse linchamento que se faz de determinadas pessoas, essa execração pública, você não acha que isso causa dano mesmo à moral da pessoa, à família? Olha, é como eu te falei, isso é um incômodo agora. Se isso causasse danos à moral, no caso dele, como político, se esse objetivo estivesse sendo alcançado, ele não era o primeiro nas pesquisas, porque é o que eu estou te falando. Especificamente, a vida de Ricardo foi construída com base no trabalho. E o trabalho, as pessoas sentem esse trabalho. As pessoas veem, as pessoas sabem da mudança na sua vida, as pessoas veem o Trevo das Mangabeiras, vê o viaduto do Gás, vê o centro de convenções, vê a estação Ciência, vê rua calçada, vê escola, vê praça, tem cultura, tem educação, tem sua cidade saindo do isolamento, chega a água. Então, o trabalho está aí, o caráter dele está aí. Se querem tentar destruir, não é só com isso que vão conseguir destruir. É incômodo? É incômodo. É desumano? É desumano. Mas eu não tenho como controlar isso. Não vou me trocar também com essas pessoas, entendeu? E eles não tiram um dia do meu sono nem da minha paz, né? Agora é incômodo. Agora, o problema disso não é meu, nem é seu. O problema é deles, que tem a necessidade de fazer isso. E, assim, não tem fim, porque faz num dia e no outro dia faz de novo. Então, você percebe que eles têm a necessidade de ficar fazendo isso diariamente e você percebe que o objetivo deles não está sendo alcançado. Então, não sei se tu entende o que é que eu estou querendo te falar. Mas, assim, é uma coisa que é chato, que tudo, mas eu não tenho controle sobre essas pessoas. Eu não norteio minha vida sobre essas pessoas. Para falar a verdade, eu nem sei o que é que elas falam, porque eu não olho. Sim, não olho mesmo. Quando alguém me manda alguma coisa, eu falo, olha, às vezes eu sou até chata, nem precisa me mandar, porque isso não me importa. Então, elas têm esse problema, é uma necessidade delas, mas o objetivo que eu estou querendo lhe dizer com isso é que o objetivo de quem tem uma base sólida, construída, não vai conseguir ser alcançado. Aí eu tenho tranquilidade com isso. Eu tenho tranquilidade que eles não vão conseguir alcançar o objetivo deles. Com relação, por exemplo, à destruição que eles querem causar a Ricardo, eles não vão conseguir atingir o objetivo deles com a destruição que eles querem causar à minha família, porque a gente tem base sólida, e eles não vão conseguir fazer a destruição se por acaso me quiserem atacar como empresária, porque eu também sou sólida, eu construí a minha vida dessa forma. Então é um problema deles que eles vão ter que procurar, não sei, tratamento, alguma coisa. Agora, que é uma coisa ilegal, é uma coisa desumana, que é exatamente o que você falou, é uma tentativa de descredibilizar as pessoas, é uma tentativa de várias coisas. Mas a gente só fica com o que é nosso. Eu só fico com o que é meu. O que não é meu, eu não quero para mim. Eu dou para quem quer jogar lá na rua. Pois é, Amanda, aproveitar e abraçar o professor Flávio Lúcio, né? Grande companheiro. Político, e Flávio Tavares, meu colega de escola, que é o secretário de planejamento da prefeita Márcia Lucena, lá do Uma ponto, grande que prefeita. também tem sido vítima, né, de fake news. Isso. O nosso bate-papo está chegando ao Sandra Coutinho também, Lela Coutinho, também acompanhando. As meninas todas por aqui. Exatamente. Nosso tempo está chegando ao fim, Amanda. E qual é a sua mensagem para concluir? O HB personal de Ricardo Coutinho, o melhor governador que a Paraíba já teve. Qual é a sua mensagem final e o que você espera do Congresso Nacional e do Judiciário, Amanda, com relação
essa questão do combate ao fake news? Poxa, Diego, eu te agradeço por essa conversa tão bacana, tão tranquila com você, a todo mundo que esteve aqui conosco. E eu te digo que o meu desejo é que a gente regulamente a internet e as fake news como um todo, responsabilize as pessoas, porque isso impacta na vida de outras pessoas. Então, o meu desejo é esse, é que o Congresso, que o STF consiga encontrar uma forma de responsabilizar as pessoas que tentam destruir a imagem das outras pessoas, né? E o meu desejo, assim, para a população paraibana, para a população de João Pessoa, dessa cidade tão linda, é que as pessoas procurem ler as coisas para poder julgar antes. Eu tenho dialogado com muitas pessoas através das redes sociais e eu percebo que as pessoas às vezes não têm informação e elas tentam me agredir e eu respondo com informação. Então, assim, a agressão não é o caminho, tentar denegrir a imagem de alguém não é o caminho. Se você tem uma dúvida, pergunte. Eu acho que todo mundo merece uma resposta, né? Todo mundo que quer lhe perguntar alguma coisa dignamente merece uma resposta. Então, se você quer perguntar alguma coisa, não precisa que você terá a sua resposta. Então, assim, é isso que eu desejo para as pessoas que não espalhem fake news, espalhem verdade, espalhem amor, leiam o que vocês estão querendo transmitir. Chegou uma informação, leia, procure saber se é verdade, dê uma checadinha na internet, pergunte a um amigo que você considere que entenda daquela informação, né? Se não é da sua área, pergunte a alguém que entenda daquela informação, antes de você começar a passar essa fake news, a divulgar isto, que pode estar impactando negativamente na vida de alguém. Então, isso não é bom para ninguém, nem para você, né? E o bom é ser bem informado. Então, é isso que eu desejo. Eu desejo que as pessoas sejam responsabilizadas pelas suas ações. Digo para vocês que responder processo não é nada do outro mundo, é alguma coisa que pode acontecer. Agora, a gente tem que analisar o método, né, de como isso tá sendo feito, e a gente tem que botar a cabeça para funcionar e começar a olhar as coisas e ver que tem algo errado aí, né? Que as coisas não são bem como estão tentando demonstrar. Pois tá bom, Amanda. Agradeço, viu, você tirar o seu tempo para a gente fazer esse bate-papo. Quem sabe outros temas, outras oportunidades, a gente voltar a debater aqui esse papo leve, tranquilo aqui. Abraçar Tiago Vieira, amigo nosso, HB Personal, Sandra Coutinho. E até o próximo bate-papo, Amanda. Um abraço. Obrigada, sempre à disposição. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.